Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você estará aqui comigo, mas eu quero te desejar o melhor de Deus nesta vida, o melhor de Deus nesta terra, que você possa ter a compreensão de Deus, que você possa nunca duvidar, nunca questionar, mas aceitar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez no momento você não esteja acreditando nisso. Talvez as tuas lutas, os teus problemas tenha sufocado a tua fé, mas creia. Ele é o poder, Ele é a glória, Ele é a honra, e Ele não tem alegria no seu sofrimento, mas creia que muito sofrimento é porque nós plantamos e precisamos colher, ou é porque é algo para nos aperfeiçoar. E eu quero agradecer por você aqui comigo, quero agradecer por você que tem estudado a revista Betel Adultos, que está com um tema maravilhoso, estudando o livro de João, o Evangelho de João. Que coisa linda, que aula magnífica dessa semana. E também às vezes está estudando comigo a revista Jovens, essa revista aqui, ó, Missões, o Clamor da Última Hora, uma revista linda, linda, linda mesmo. Inclusive a lição dessa semana, que é a lição 4 também, fala missões e o ministério de Cristo. Eu gostaria de convidar você também para assistir ela. Entra no meu canal, tem várias coisas que dá para você tirar, dá para você aproveitar. Você, professora, obrigado por você estar comigo aqui, professora. Coloca nos comentários, questione se às vezes eu fizer algo errado, falar algo errado, que eu vou me retratar. Eu preciso da tua ajuda, que você me ajude compartilhando, curtindo, comentando. Aqui no canal vai encontrar dessas duas lições, vai encontrar um bonequinho, um avatar evangelista todo dia com devocionais, vai encontrar os livros lá da Terra Santa, que eu fui para lá todos os dias, cada passo que eu dei lá, você vai poder enxergar com os meus olhos cada coisa que eu vi lá. Tem também curso básico de discipulado para quem é recém-convertido na fé e tantas outras coisas, queridos. É um canal cheio de coisas, por isso eu acho que não tem muitos inscritos, mas o que eu faço é de coração. Eu me preparo, eu estudo antes, eu monto os PDF, os PowerPoint, para que eu possa transmitir algo ou ser utilizado por Deus para te levar algo para você. Por isso que o meu estilo de pregação hoje em dia é de ensino. Eu não sei mais só expor a palavra sem ter comunicação, sem ter diálogo, sem eu ver que você está aprendendo. Então, fique comigo e me ajuda. Você que às vezes está com dificuldade de encontrar a lição, se tiver alguma ideia de como eu faço para melhorar um pouquinho, me ajuda também. Eu também vou fazer, não vou criticar, não vou achar ruim não, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar para começar? Querido papai, maravilhoso Deus, obrigado por mais essa oportunidade, por mais essa aula, que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos, nos ensinando, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo e principalmente nos dando sabedoria. Tiago diz que nos falta para pedir, que do alto o Senhor manda. Então, Senhor, mande sabedoria para nós, que o Espírito Santo, o autor da Bíblia, possa nos mostrar os segredos, nos revelar aquilo que é de maior importância. Ajude-nos, Senhor, a firmar na tua palavra e não deixar com que o diabo a leve embora. Em nome de Jesus, amém e amém. E vamos lá então para a nossa quarta lição. Então, revista Viver Mais, adolescentes de 15 a 17 anos, nós estamos estudando os livros poéticos, então eu vou sempre mencionar eles, às vezes eu me perco um pouquinho, mas vamos lá: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os 5 livros poéticos. Se você não entende mais ou menos a introdução dos livros poéticos, volte na primeira aula, que ela vai dar uma introdução do que são os livros poéticos, ou sapienciais, ou de sabedoria. Nas 3 primeiras aulas, nós aprendemos sobre o livro de Jó. Foi 3 aulas magníficas. Eu confesso para você que me deu um crescimento espiritual maravilhoso, entendimentos fora do normal, onde o Espírito Santo se manifestou nos ensinando. Foi muito lindo. Jó, um homem temente a Deus, depois da calmaria da vida dele, a tempestade, e depois um homem que Deus honrou. A partir de hoje nós vamos começar a estudar agora o Saltério. O que são os Saltérios? O livro de Salmos. Nós vamos começar a estudar, que é um livro de louvores, de orações, de súplicas, de agradecimento. Então preste atenção, que o assunto é maravilhoso. E nós vamos notar que a primeira aula de Salmos é a manifestação da glória de Deus.
Vamos então lá, deixa eu já começar aqui. Me ajuda aí, computador. Lição 4, a manifestação da glória de Deus. Base bíblica, o Salmo 19. Daria para que eu lesse aqui com vocês ele inteiro, mas não vai haver necessidade, porque nós vamos ver que logo na lição nós vamos ver as 3 partes do Salmo 19. Então nós vamos ver a manifestação da glória de Deus utilizado em cima desse Salmo de Davi, o Salmo de número 19, sabendo que Salmo não é capítulos, é chamado números. Número 19, verso tanto. Então não é capítulos e versículos, é número e versos. Versículo chave: sejam agradáveis as palavras de minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e meu libertador. Então preste atenção, nós vamos trabalhar muito em cima disso daqui, tá? Do Salmo 19. Introdução, pronto para acompanhar comigo? Então agora, desliga a televisão, desliga o celular, põe aí no modo avião, são pouquíssimos minutos, 30, 40 minutos só, que você vai dedicar somente à palavra de Deus, que ela vai te trazer fortalecimento, cura, transformação. Ei, sabia que você pode ser curado numa aula de escola bíblica? Pode! Deus pode manifestar o poder dele, a glória dele, numa aula dessa, se você sentir a presença de Deus, e ele pode transformar. Falar em transformação, estude a aula da lição dos adultos da Betel lá, foi o primeiro milagre de Jesus, a transformação de água em vinho. Opa, vamos voltar para cá, senão nós vamos ficar meio perdidos. Mas então, presta atenção, até na escola bíblica, numa aula dessa, você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode ser transformado. Vamos lá, introdução. Diferente do livro de Jó, o livro de Salmos não é uma história contínua, não é como a história de Jó do começo, perdeu, brigou com os amigos e recebeu tudo de volta. Ela nos traz 150 cânticos de louvor. Para você só entender, os saltérios, os salmos, era como a nossa harpa cristã. Todos os hinos compostos ou cantados nos templos, cantado naqueles lugares, era salmos, salmodiava, louvava o Senhor com salmos, que são independentes entre si, ou seja, não é uma linha contínua. A maioria das composições é de Davi, ou seja, quase a maioria dos salmos é de Davi, mas há também contribuições de Salomão, Asaf, Moisés e outros salmistas, ou seja, não foi o salmo inteiro, o saltério inteiro, 150 louvores, cânticos de louvores, que Davi escreveu. Davi sim, escreveu salmos lindos, Salmo 23, Salmo 1, Salmo 19, mas Asaf também escreveu, Salomão também escreveu, Moisés também escreveu, então foi a junção. Não é uma história contínua, a junção de vários cânticos de louvor, adoração, orações que criaram o saltério, diferente de Jó. Os salmos falam presta atenção, os salmos falam das emoções da alma, dos sentimentos humanos, das batalhas diárias, registrando o feroz conflito entre o bem e o mal, que tanto aflige o nosso íntimo e os nossos relacionamentos. Ou seja, o Salmo você vai ver ensinamentos de oração, dizendo para esperar com paciência no Senhor. Você já vai ver outros salmos dizendo, apressa-te, Senhor. Você vai ver salmos de guerra e batalha, querendo vingança sobre os teus inimigos. Eram cânticos, eram formas de emoções, de extravasar a emoção da alma, de trazer a liberdade. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Sabendo disso, vamos começar com o Salmo 19, que exalta o relacionamento entre o Criador e a sua criatura. Então olha só, nós vamos começar o Salmo 19. Vamos lá, primeiro tópico, já eu vou perguntar, hein? Deus se revela aos homens. Ao escrever o Salmo 19, Davi parece estar pregando um grande sermão. O tema central é a glória de Deus, e os ouvintes são toda a terra. Está lá em Salmo
19, verso 1, já acho que eu vou estar ele inteiro aqui, entendeu? Então Davi é como se Davi estivesse ensinando, pregando um sermão, um ensinamento, e o tema desse ensinamento era a glória, a grandiosidade do poder da glória do nosso Senhor, e ele pregava para toda a terra, para toda a criatura. No Antigo Testamento, a glória do Senhor está associada à autorrevelação do próprio Deus, que deseja se mostrar ao ser humano. Então, para Davi, o Salmo 19, no verso testamento, esse texto, era a manifestação de Deus através da sua criatura, através da natureza, das estrelas. O Salmo 19 descreve a revelação de Deus ao homem, e o texto se divide em 3 partes. Então nós vamos ver isso aí, ó. Se você pegar o Salmo primeiro, e quase todos os salmos têm separação, o Salmo 19 é separado em 3 partes. Primeiro, o salmista contempla as suas próprias obras, nas quais vê a glória de um Deus criador. Então a primeira parte é o Salmo que nós vamos fazer a leitura do 1 ao 6. 19, opa, lá tá aquele lá, mas eu não vou ler, que nós vamos ler ele agora, né? Então olha lá. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há ninguém, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Ai, pois uma tenda no sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Então o Salmo 19 começa com uma manifestação das coisas que Deus criou. Salmo do 1 ao 6, ele começa contemplando, né? Ele começa dizendo assim, ó, que os céus proclamam a glória de Deus, e os firmamentos, ou seja, você já morou numa fazenda? Você já morou num sítio? Coloque para mim nos comentários se já. Numa fazenda, num sítio, quando eu já morei também, quando está à noite, não tem as luzes da cidade, você vê o espetáculo que é o céu. Quantas vezes eu não deitava num gramado, olhando o céu, estrelas cadentes, luas, até hoje eu sou apaixonado pelo céu, pelas constelações, pela maravilha, ou seja, a glória de Deus manifesta no céu. Como pode tudo parar no perfeito lugar? Como pode tudo gerar na perfeita precisão? Se um deslize de 1 milímetro de nada, destruiria tudo. Então o salmista começa contemplando isso. É impossível contemplar a glória de Deus sem contemplar a sua criatura. Esse é o primeiro propósito, a primeira parte do salmo, que é contemplar as obras. A segunda, com um sentimento de grande satisfação espiritual, o salmista abre as escrituras e se depara com a revelação que Deus faz de si mesmo. Então olha lá, Salmo dos 9 ao 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então na segunda parte, a satisfação espiritual do salmista é descrever as escrituras, as sagradas escrituras, o poder delas, a revelação de Deus através da sua lei. Olha o salmo, nós estamos fazendo isso tudo no Salmo 19. O que eu te aconselharia é o que eu amo fazer. Pegue um tempinho, quando você não estiver ocupado a nada, abra esse salmo e vai fazendo uma exegese de cada versículo, vai detalhando ele, vai buscando informação sobre as palavras, monte o teu contexto, você vai ver que lindo. Por fim, a terceira parte desse Salmo 19, o final dele, sabendo que a responsabilidade o chama e que deveres do dia a dia os aguardam, além de ter consciência de que as tentações podem lhe sobrevir, o salmista ora para que a graça de Deus seja revelado à sua alma. Então olha lá, Salmos 12 ao 14.
Quem há que possa discernir as tuas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. No Salmo 19, Davi medita sobre a criação, a palavra e o perdão de Deus. Além disso, ele ainda pondera a sua pecaminosidade como homem. Olha que salmo, o salmo que traz reflexão. Ele exalta a glória de Deus, ele exalta as escrituras e ele contempla o homem sabendo que ele não é nada perante toda essa criatura e que ele é fraco e pecador e que Deus o ama. Amém? Entendido o tópico 1, primeiro consegui trazer para você alguma coisa a mais do que o seu conhecimento já tem? Talvez você sabe muito mais do que eu e eu não duvide disso, mas eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisinha, alguma fala, algum gesto, que nós possamos juntos construir uma verdadeira pedagogia cristã. Tópico 2. Deus se revela na natureza. Nós vimos ele começar falando que os céus contemplam a sua glória. Todos os seres criados revelam o caráter do Criador. No Salmo 19, Davi destaca que os céus, de uma maneira muito clara, revelam a glória de Deus. Ele afirma que a beleza e a ordem ali revelada não são obras do acaso, nem são evolução de alguma força cega, embutida na própria matéria. Não há outra explicação para tanta perfeição, a não ser o poder criativo de Deus. Queridos, Deus é tão perfeito, Deus traz a revelação, tanta grandiosidade. Dias desses eu estava falando com a minha noiva Beatriz, beijo meu amor, eu te amo. Estava falando sobre peixes, eu amo peixe, vocês podem notar que eu tenho aquário aqui, eu tenho aquário ali, eu tenho aquário lá no fundo. Daqui uns dias eu vou mudar para um lugar que eu só posso ter um, meu coração tá triste. Eu amo, sou apaixonado por aquário. E eu estava comentando com ela que nesse aquário marinho aqui eu tenho um casal de ocelares, que é os famosos peixes palhaço. Lembra do Nemo? E a natureza é tão grande, tem gente que tenta dizer que nós fomos criados de um Big Bang, de uma explosão de moléculas. Queridos, para você entender o milagre, a maravilha, não sei se isso te interessa, mas eu gostaria de colocar aqui. Esse casal de palhaços funciona assim, os ocelares, os peixes. A fêmea é grande, o macho é pequeno. Se porventura a fêmea morrer e o macho crescer um pouquinho mais, e você trouxer um peixe palhaço, um ocelares menor do que esse macho, por esse macho ser maior, ele transforma, a natureza faz com que ele entenda que ele precisa ser fêmea. Então ele mexe com os seus órgãos, tornando fêmea. E o que veio do que você comprou, que poderia ser uma fêmea ou macho, ele acaba se firmando como macho, porque o outro se transformou a fêmea. Olha que coisa interessante, tem uns peixinhos naquele aquário lá, chamado peixe-espada, uns pequenininho vermelhinho, que se você tiver um cardume, ou tiver 10 peixe-espada, e as 10 peixe-espadas forem fêmeas, um se transforma em macho. A natureza faz com que ele se desenvolva o órgão genital masculino, e ele passa a ser macho, para fecundar as fêmeas e evoluir as espécies, progredir as espécies, multiplicar as espécies. Um Big Bang teria essa possibilidade? Isso é a glória de Deus, é o poder de Deus, é a transformação de Deus. Enquanto o ser humano tem feito relacionamentos que não procriam, a natureza procria para nunca se acabar. Muitos duvidam do criacionismo, ou seja, esse ato da criação, porque veem a natureza apenas como um movimento de causa e efeito, ou seja, a semente gera a árvore gera o fruto gera a semente, tudo começa de novo. Então muita gente não acredita na evolução dessas espécies, porque não acreditam no criacionismo, desculpe, porque é um ciclo, nasceu, cresceu, deu semente, nasceu de novo semente, foi crescendo. Eles entendem que isso é evolucionismo. Queridos, mas Deus é poderoso. No entanto, os evolucionistas não conseguem explicar quem deu origem a esse processo.
de formação do mundo e de origem do nada. Eles falam que do nada houve uma explosão, mas para haver uma explosão e formar partículas tinha que ter algo. O salmista, por sua vez, nos convida a contemplar a complexidade da natureza e a reconhecer o poder de Deus, que tão cuidadosa e minuciosamente projetou e organizou todas as coisas em seu devido lugar. Se você tiver oportunidade, pesquise no YouTube a criação do mundo, a evolução dos planetas, os tamanhos, para você ver, é impossível não ter um Criador. Para mim não ser para mim não crer em Deus, queridos, eu teria que ter uma fé muito maior para acreditar que tudo isso veio de uma explosãozinha, que uma explosãozinha gerou uma espécie de peixe que ele se transforma de sexo para que a espécie dele não morra. Vamos lá. Quando observamos e estudamos a grandeza e a complexidade da natureza, é possível compreender o poder e a soberania do Deus Criador, que assim se revela a nós. Algumas teorias dizem que viemos do nada, de uma grande explosão. A única dúvida é, como do nada poderia ter originado tudo? Olha que pergunta. O panteísmo é uma doutrina filosófica que considera Deus e o universo como a mesma coisa. O que é o primeiro panteísmo? Ele considera que Deus é o universo, que Deus é a pedra, que Deus é a árvore, tá? O salmista, porém, não adora a natureza, mas o seu Criador. Mudar o objetivo da adoração é dar à criatura uma honra que pertence ao Criador. Ou quando eu digo que a árvore, que a flor maravilhosa é Deus, olha o que o Romanos 1,25 diz. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Como nós vimos, existem religiões que adoram vacas, macacos, ratos, árvores, instrumentos, matéria inanimada, às vezes pedra preciosa, e o salmista bem claro, é tão mentira que estão trocando a natureza, colocando a criatura mais forte que o Criador. Até aqui entenderam, queridos? Agora posso fazer a pergunta? Hoje, essa lição de hoje tem até 4 tópicos, nós vamos para o terceiro agora. Será que eu já mereço um like? Será que eu já mereço um comentário? Ou será que essa aula tá boa e você quer que outras pessoas assistam ela também? Pode colocar suas críticas no comentário, tem muita gente que critica, eu não ligo não. Pode falar o que você quiser, fale. Eu preciso que você me ajude a fazer a aula cada dia melhor. O meu intuito aqui não é ganhar dinheiro. Pode ver que eu não tento nada de dinheiro nisso daqui, não tem nada que me gera dinheiro. O meu intuito aqui é levar para mais e mais pessoas o evangelho verdadeiro, o evangelho da criação, o evangelho que transforma, que muda, que liberta, o evangelho que nos ajuda a ter uma vida em abundância aqui na terra, que mesmo em meio a sofrimento nós vamos nos alegrar no Senhor, porque do Senhor vem a nossa força. Se puder, me ajuda, queridos. 3. Deus se revela nas Escrituras. A natureza cumpre muito bem o seu papel de proclamadora da glória de Deus, mas ela é limitada, ou seja, ela vai até um ponto e para. A natureza prepara o nosso coração para a palavra escrita, a qual nos informa o plano divino para a salvação do homem. Davi faz a seguinte afirmação: a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, verso 7. Ou seja, a natureza revela a glória de Deus. A natureza revela o poder de Deus. Mas a natureza é limitada, chega até um limite que ela não pode fazer nada mais. A natureza não poderia dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio, morreu, ressuscitou. A Escritura, as palavras de Deus através do livro da Bíblia, através, queridos, da nossa Bíblia e por falar de Bíblia, essa Bíblia aqui, se você tiver a oportunidade de comprar, você que é professor, você que é professora, é muito boa mesmo, queridos. Estou apaixonado pela leitura dessa Bíblia, pelos estudos dessa Bíblia. A lei é perfeita, é o que o salmista diz, não tem erro.
A lei não erra. Se você fizer conforme a palavra de Deus, tudo na sua vida vai prosperar. A perfeição nesse caso engloba todas as outras características que Davi atribui à palavra de Deus, sem nada acrescentar ou retirar. Ou seja, eu não preciso acrescentar nada e eu não posso retirar nada. A palavra de Deus diz assim: ai daquele que tira um tio, uma vírgula, um ponto. E hoje a luta maior é que tem muitas pessoas querendo tirar da Bíblia palavras. Na palavra você não toca. Quer uma Bíblia do teu jeito, faça a tua. Mas não tire da verdadeira Bíblia palavras que você acha que te incomoda. Não seja Nutella. Se acha que te incomoda, escreva você a tua Bíblia. Escreva você o teu livro. Mas a palavra de Deus não pode ser mudada. Ela foi escrita e ela é para ser obedecida. Se você não gosta dela, não leia. Se você não aceite ela, compra um livro, compra um gibi e vai ler. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser mudada, ela é imutável. Por isso que eu disse: ai daquele que tira um tio ou uma vírgula. As escrituras satisfazem por completo, de maneira perfeita, as necessidades humanas. Deus se revelou e nós podemos conhecer o caminho da salvação para a vida eterna através das escrituras. A palavra de Deus nos foi dada como um norteador que nos conduz a uma vida de santidade. Por isso Davi diz que ela traz luz aos olhos. Olha lá, ó. Salmo 19, verso 8. Os preceitos do Senhor, ou seja, as escrituras, são retos e alegram o coração. O mandamento, a lei do Senhor é pura e ilumina os nossos olhos. Lembro-me do Salmo 119, lindo, maravilhoso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Se o nosso olhar espiritual estiver enfraquecido pelo pecado, pela tristeza, pelo desânimo ou pela ignorância, saiba, a palavra de Deus é um remédio que pode trazer aos nossos olhos uma visão clara de tudo que está obscuro. Você entende agora porque a palavra de Deus é proibida em tantos lugares? Pessoas morrem por causa da palavra de Deus porque ela é remédio, ela cura a alma, ela cura depressão, ela cura síndrome do pânico, ela cura doença física, ela cura doença emocional. Por isso que países não aceitam ela, porque ela traz liberdade, ela traz amor, ela corta os grilhões, ela quebra as correntes. A Bíblia é um livro divino, e se não fosse assim, ela não duraria o tempo que ela durou. Vários outros livros foram bons, entraram na moda e com o tempo sumiram, mas a Bíblia permanece viva e eficaz como o livro mais vendido no mundo ainda hoje. Deus escolheu cerca de 40 homens, que, inspirados pelo Espírito Santo, em diferentes locais e datas, escreveram tudo quanto ele revelou para se fazer conhecido por todo aquele que crê. Pelas Escrituras, podemos compreender quanto Deus é santo e nós somos pecadores. Queridos, mas ela tem um problema. Problema não. Nós temos um problema. Se nós não acreditarmos que ela é a boca de Deus e que ela é um livro divino, ela não passa de um livro comum. E aí não vai adiantar você ler, não vai ter transformação, não vai ter mudança de vida, não vai ter conversão, não vai ter força espiritual. Somente quando você coloca nela a fé, a esperança, sabendo que ela é boca de Deus falando aos nossos corações, a história muda. Muita gente fica correndo daqui para lá e de lá para cá, atrás de profecias, de profetas, de boca de pessoas para falarem coisas das partes de Deus. A maior revelação de Deus, que ele não está no homem, está aqui. Ele revelou aqui 66 livros, com todo tipo de revelação. Ele revelou para onde você vai morar se você segui-lo, para onde você vai morar se você não acredita em abandoná-lo. Ele revelou aqui como ter uma vida em abundância. Ele revelou aqui como ser próspero na tua vida. Olha o comentário. Aqui é para o professor. Você que é professor, você quer fazer isso? Ó, deixei até aqui para, se algum professor quiser fazer, ó, apresente num cartaz ou outro recurso disponível o nome que se referem à palavra. Então, como que a palavra de Deus é conhecida? Ou faça uma pergunta na sala aí, como que as escrituras é conhecida? Olha aqui o exemplo, ó, lei, testemunho, preceitos, mandamentos, escrituras, Bíblia, boca de Deus, entendeu? Faça isso com os teus alunos.
do que ele conhece a Bíblia, como que ele conhece a Bíblia. Qual a natureza da Bíblia? Ela é perfeita, fiel, reta, pura, limpa, verdadeira. Qual a função? Refrigerar a alma. Lembra Jesus ensinando: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ela dá sabedoria, ela alegra o coração, ilumina os olhos, exorta, ensina. Esse é o tópico 3. E o último tópico, Deus, então vamos lá, vamos voltando para a gente ver aqui. Vou voltar um pouquinho só para a gente ver aqui, ó. Então, vamos lá. No primeiro, Deus revela aos homens. No segundo, Deus revela na natureza. No terceiro, Deus revela nas escrituras. E agora, em quarto, Deus se revela na experiência humana. Deixa eu ver onde está aqui. Vamos lá. Depois de falar das escrituras, aí Davi pergunta, aí Davi vai terminar o Salmo 19 como? Pelas escrituras, aí ele vai dizer: quem pode discernir os próprios erros? Quem pode? Como eu saberia o que é certo e errado se eu não tivesse as escrituras para saber? Quem me diria que matar é errado se as escrituras um dia não falassem matar é pecado? Quem me diria que adulterar é pecado se um dia as escrituras não tivessem me ensinado que pecar, que adulterar é pecado? Quem pode discernir os próprios erros? Por isso que quando nós estamos em pecado, nós tentamos justificar o que a Bíblia condena com alguma coisa diferente, mudando palavras, mudando contexto, mas queridos, pecado ainda é pecado. Pode mudar tradução, pode facilitar a leitura, mas pecado ainda vai continuar sendo pecado. Pelas escrituras conhecemos não somente a Deus, mas também a nós mesmos. Aprendemos que somos pecadores e indignos de Deus. Contudo, a palavra de Deus nos confronta, tal qual um espelho, nos faz olhar para a nossa real imagem. Ou seja, quando eu começo a ler a escritura, eu começo a ver o quanto eu sou pecador. Tomar consciência do pecado, entretanto, não é suficiente para o cristão que busca se assemelhar ao Pai. É preciso mudar o antigo comportamento, as atitudes, assumindo uma cosmovisão cristã pela renovação da mente. Olha o que Romanos 12:2 diz. Então vivam conforme os padrões deste mundo, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que texto lindo. Presta atenção numa coisa. Você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Só há uma maneira. Só uma maneira. Transformar a sua mente pela renovação do Espírito. Se você não tiver sua mente transformada, sua vida transformada, seu testemunho transformado, você não poderá viver uma vida boa, perfeita e agradável. Isso é importante para mim e para você, queridos. Vamos continuar? Ao compreender isso, Davi logo se arrependeu de seus pecados e pediu livramento até dos que ele desconhecia. Olha que lindo, quando Davi começa a ver que nós temos muito pecado, ele, além de pedir pecado pelos que ele conhecia, ele pede perdão pelos pecados que talvez ele tenha feito que ele não conhece. Muitas vezes cometemos erros que não percebemos, isso porque a natureza humana é pecadora, e alguns pecados podem se tornar comuns, de maneira que nem incomodam mais. Por exemplo, mentira é pecado. A Bíblia diz em João 8,44 a entender que o pai da mentira, ou de quem mente, é Satanás. E muitas vezes nós nos acostumamos com pequenas mentiras, e isso acaba se tornando comum. Isso não incomoda mais, nós emitimos pequenas mentiras, e isso não vai te deixar entrar para o céu. Vamos continuando, deixa eu ver onde eu parei. No Salmo 19, conhecendo as suas limitações, Davi pediu livramento e proteção a Deus. Mesmo se sentindo fraco, ele se revelou um cristão sincero, que buscava uma íntima experiência com o seu Senhor. Davi terminou o seu louvor fazendo um voto ao Senhor: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Está em Salmos 19, versículo 14. A revelação de Deus
produz mudança, porque ao conhecer o Criador, preste atenção, a revelação de Deus produz mudança, porque ao conhecer o Criador e todos os seus atributos, o desejo é agradá-lo, o desejo de agradá-lo é inevitável. Quando você vê que ele é santo, que ele faz milagre na tua vida, que ele transformou a tua história, que ele restabeleceu, restaurou o teu casamento, que ele transformou a tua vida, que agora ele te dá bênção, que agora você não sofre mais, nós temos o desejo de agradá-lo, é inevitável isso. A natureza aponta para a existência de Deus. A Bíblia expõe o plano de salvação de Deus e as experiências pessoais selam a revelação de Deus aos homens. Conclusão: a manifestação da glória de Deus é evidente nas Escrituras Sagradas. O Senhor se revela nas experiências internas do homem. No entanto, um progresso contínuo na revelação de Deus. Afinal de contas, as veredas do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, versículo 8. Saiba reconhecer quão grande é a glória de Deus que está sendo revelada a você, porque foi o próprio Deus que determinou que a luz resplandecesse nas trevas. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a sua glória na presença de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6 diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Finalizamos mais uma lição, e eu gostei dessa lição, e você? Foi empolgante, foi aprender mais de Deus. Ao invés de eu colocar os meus olhos nos meus problemas, nas minhas enfermidades, nos meus problemas financeiros, nas minhas brigas, no problema no meu trabalho, que eu possa colocar os meus olhos nas revelações de Deus, na grandiosidade de Deus, que eu possa parar de reclamar se está frio, se está calor, se está chovendo, se está sol, se está ventando, se está sem vento, porque tudo foi Deus que fez com o único propósito de toda a criação revelar o poder e a glória de Deus. Próxima lição vai ser a quinta lição, que vai ser adoração, um lugar de refúgio. E olha qual que é a base bíblica, queridos. Salmo maravilhoso, Salmo 91, salmo tão maravilhoso, queridos, que muitas pessoas acham que por a sua Bíblia está aberta na tua casa, no Salmo 91 você vai ter proteção. Querido, te enganaram. Você só vai ter poeira nela, que depois ela vai ficar feia, que essas partes que ficam abertas vai ficar amarela. Ele não traz, a Bíblia não traz proteção para tua casa estando aberta. Ela não é um livro de magia, ela não é um livro que você abre e sai fogo, sai magia dela. A Bíblia é para ser lida e praticada. Quando você lê, entende e pratica, aí sim, a tua Bíblia é um lugar de refúgio, a tua vida é um lugar de transformação, a tua casa é edificada sobre a rocha. Olha qual que será o versículo chave: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, verso 2, então fique comigo, nós vamos estudar o Salmo 91, salmo maravilhoso. 1000 cairão ao teu redor, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Objetivos dessa lição 5, conhecer algumas características da liderança cristã pelo exemplo de Moisés. Ponto de partida dela, o Salmo 91 fala do cuidado dispensado por Deus àqueles que o buscam de coração, a quem ele mantém em perfeita paz e segurança. A sua autoria não é conhecida, mas há grandes evidências de que tenha sido escrito por Moisés, um servo temente e íntimo de Deus. Segundo alguns estudiosos, Moisés dedicou o Salmo 91 à tribo de Levi, uma tribo que, em particular, podia ser descrita como aquela formada por pessoas que habitavam na sombra do Todo-Poderoso, considerando que os levitas dedicavam seus dias ao Senhor, para o Senhor no isolado e no sagrado pátio do templo. Para alguns, é impossível que Moisés tenha escrito o Salmo 91 no dia que contemplou a construção do tabernáculo. Amém e amém. E aí, queridos, o que acharam dessa lição? Gostaram dessa lição? Ela foi bem? Consegui
trazer, agregar algumas coisas para o teu conhecimento. Eu espero que você tenha aprendido, que você possa colocar em prática. Se você for aluno, que você possa ir para a tua aula já sabendo, para ajudar o teu professor, não para ser mais do que ele. Que você, professor, possa dar uma aula, entenda o texto, entenda a aula, se aprimore na aula, vá com ela na ponta da língua, com ela dentro do teu coração, e Deus te fará uma aula linda, 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 linda. Se você ainda não deu, perdeu tempo, esqueceu um pouquinho, curte aí, queridos. Curte aí para mim, compartilha, comenta, não esquece de assistir as outras aulas lá e comentar também, vai me ajudar muito, 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 muito. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido papai, obrigado por mais essa aula linda, maravilhosa, onde o Senhor manifestou o seu conhecimento através do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos fazer entender, Senhor, da tua grandeza. E nada, Senhor, pode nos tirar isso, de contemplar as tuas maravilhas, de louvar a tua grandeza, porque somente o Senhor é Deus. Fique conosco, abra os nossos entendimentos, abençoe cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos.